Bom, então, nesse vídeo e provavelmente em outros dois próximos, a gente vai começar a ver uma coisa chamada comandos de repetição. Tá? Então, vou começar com dois exemplos razoavelmente bobos, tá? Mas só para ilustrar um ponto. Imagina que eu quero imprimir três números consecutivos. Então, você me dá um número n, tá? Que eu estou lendo aqui no teclado, e eu imprimo n mais 1 e n mais 2. Tá? Se eu quiser imprimir 5 números consecutivos, bom, eu repito a mesma ideia, eu imprimo n mais 1, n mais 2, n mais 3 e n mais 4. Mas se eu quiser imprimir 100 números consecutivos, tá? Eu posso repetir essa ideia, e aí eu vou ter um código gigantesco, certo? Com 100 linhas de print, tá? Essa primeira linha é para ler o n, e depois as 100 linhas, tá? Isso daqui eu estou comentando que não é um código válido, porque eu coloquei uma reticências aqui só para indicar que teria um monte de outros prints, né? Print n mais 10, n mais 11 e assim por diante, tá? Mas você poderia escrever todo esse código, seria um código muito longo, né? Para realizar essa tarefa. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, o código é repetitivo demais, né? Ele está meio que fazendo quase que a mesma coisa, imprimindo um número, só que várias vezes com um código gigantesco, tá? Isso daqui vai contra um princípio que a gente usa bastante na computação, que é o DRY, né? Que é o Don't Repeat Yourself, ou seja, não se repita, tá? E DRY, essa sigla é para significar seco, então isso aqui é um código seco, tá? Então um código que não tenha repetições, que você não fique repetindo a mesma tarefa várias vezes, tá? Isso você vai ter um código mais curto, mais fácil de entender, mais fácil da manutenção e etc. Outra coisa é que ele imprime um número fixo de números consecutivos. Tá? Então, o usuário ele não pode dizer quantos números consecutivos ele quer. Ele não pode falar se ele quer 3, 5 ou 100 números consecutivos. O seu código só imprime, digamos, 100 números consecutivos. Ou se você apagar uma dessas linhas, 50 números consecutivos. Outro exemplo um pouco mais real, tá? Um pouco mais útil. Se me dá dois números, eu quero saber qual é o menor entre eles. Tá? E isso você pode fazer da seguinte forma: você lê o A, lê o B, e se o A for menor ou igual a B, você imprime A, se não, você imprime B. Tá? Então, usando o conteúdo que a gente viu na aula passada de if else. Se você me der três números e eu quiser saber qual é o menor deles, eu leio esses três números e posso ver se o A é menor que o B, menor que o C, se o B é menor que o A e menor que o C, ou não. Tá? Então, se o A for menor entre os três, eu imprimo A. Se o B for menor entre os três, eu imprimo B. Se não, eu imprimo C. Tá? Então, aqui eu estou usando o elif, que eu expliquei também na aula passada. E aqui tem um erro no meu código, eu deveria ter 2 pontos na frente desse else. Depois eu corrijo no slide. Bom, mas e agora se eu te der 100 números, eu quero saber qual é o maior ou qual é o menor, tá? Seguindo esse mesmo padrão, esse código ia ser bem longo, né? Eu ia ter que testar se o primeiro é o menor, se o segundo é o menor, se o terceiro é o menor, tá? Então eu faria um if, elif, até um else, certo? Que eu teria, digamos, 200 linhas, provavelmente, né? Eu teria duas por número. Então a gente quer resolver esse tipo de problema e vários outros com que a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, uma coisa boa é o seguinte, a gente tem uma coisa chamada comandos de repetição que permite repetir o mesmo código várias vezes. Tá? Até que alguma coisa diferente aconteça. Tá? Então, digamos que dados números n e k, eu quero imprimir os k números consecutivos começando em n. Tá? Então, em termos de pseudocódigo, a nossa ideia é o seguinte: eu vou ler o n, eu vou ler o k, e agora eu vou começar, eu quero imprimir k números, certo? Então eu vou começar a contar quantos números eu imprimi. Tá? Então o i, para mim, vai contar quantos números eu já imprimi. Então eu imprimi 0 números no começo. Tá? E o que eu quero fazer é o seguinte:
Então eu quero imprimir n mais 0, n mais 1, n mais 2, n mais 3, certo? Até n mais k menos 1, né? Só vou voltar aqui no código para ficar claro, tá? Então, se eu queria imprimir 100 números consecutivos, eu imprimi n mais 0, n mais 1, até n mais 99, tá? Lá no meu exemplo, eu estou usando um k ao invés de 100, então n mais k menos 1. Tá? Então, enquanto eu não tiver chegado nesse número k, enquanto o i for menor do que esse número k, eu quero imprimir mais um número. Tá? Então, eu quero imprimir n mais i, né? Ou seja, n mais 0 primeira vez, n mais 1, n mais 2, n mais 3, até n mais k menos 1. Tá? E eu vou aumentar em 1 o valor dessa variável i. Tá? Porque primeiro eu vou imprimir para n mais 0, e aí na próxima vez eu quero imprimir para n mais 1. Então eu vou falar que i é igual ao valor atual do i mais 1. Tá? Esse comando enquanto, o que ele vai fazer é repetir essas linhas 5 e 6 enquanto o i for menor do que k. Certo? Quando o i não for mais menor do que k, ele vai parar e vir para o que seria a linha 7 aqui. Tá? Visualmente, no fluxograma, o que a gente tem é isso. Leio n, leio k, digo que i é igual a 0. E aí, na aula passada, eu falei que esse losango representa uma tomada de decisão. Né? Então, basicamente, eu posso perguntar assim, ó, se o i for igual a k, significa que eu já imprimi todos os números. Então, o programa acaba. Se não, eu vou imprimir n mais i e eu vou somar 1 nesse i. Então, o i era 0, n mais 0, imprime n mais 0, soma 1 no i. Então, i agora é 1. Volta. I é igual a k? Não. Então, eu imprimo n mais 1 e faço i é igual a i mais 1. Agora o i vale 2. Volto. I é igual a k? Digamos que k é 10. Não. Então, eu imprimo n mais 2. Somo 1 no i, certo? O i agora vale 3. I é igual a 3? Não. E assim por diante, certo? Então, eu imprimi n mais 3. N mais 3, n mais 4, n mais 5, n mais 6, n mais 7, n mais 8, n mais 9. Agora o i vale 10. Né? Imprime n mais 9, soma 1 no i vale 10. I é igual a 10? Sim. Então, o programa acaba. Tá? Então, esses comandos de repetição têm essa ideia. Executam um bloco de código enquanto uma condição for verdadeira. Tá? É diferente do if. Né? O if, se essa condição for verdadeira, executa esse bloco de código uma vez. O enquanto, ele executa esse bloco de código várias vezes enquanto a condição for verdadeira. Como fica em Python, é o seguinte, eu estou lendo n, estou lendo k, certo? E é basicamente igual ao pseudocódigo. I igual a 0, while, né, enquanto em inglês, então while i menor que k. Esse 2 pontos, a gente não tem aquele faça que a gente coloca no pseudocódigo, né? Mas os 2 pontos aqui indica que um novo bloco vai começar. Eu imprimo n mais i, e aqui eu faço i mais igual a 1, que significa a mesma coisa que i é igual a i mais 1. Tá? Então, sintaxe do while é similar à do if, né? O 2 pontos vai indicar o começo do bloco e tem que ser indentado. Só que o if vai executar o bloco uma vez, se isso for verdade. O while vai executar esse bloco enquanto isso for verdade. Tá? X mais igual a y, que é o que eu estou usando aqui na linha 6, i mais igual a 1, é a mesma coisa que eu escrever x é igual a x mais y. Tá? É tão comum a gente querer pegar o valor de x atual e somar y nele, guardar de volta em x, que o Python me deixa escrever x mais igual a y. Tá? Então eu, por exemplo, eu quero aumentar 1 no valor da variável, i mais igual a 1. Tá? Existe também outros. Tá? Eu posso usar x menos igual a y,
que significa x é igual a x menos y. X vezes igual a y, que significa x é igual a x vezes y. X dividido igual por y. X divisão inteira igual a y. X módulo igual a y. Tá? E também x elevado igual a y. Né? Então seria x é igual a x elevado a y. Tá? Se isso daqui é confuso para você, com o tempo você vai se acostumar a usar, mas no começo não tem problema ficar usando essa forma aqui. Tá? Mas pelo menos para mais igual e menos igual a gente usa muito. Tá? Esses outros um pouco mais raro, tá? Talvez até as pessoas vão evitar para não ser uma coisa tão confusa. Tá? Tem mais alguns outros desses comandos também, tá? Mas é só para comentar. O que vai aparecer mais nos meus códigos são mais igual e menos igual. Tá? Talvez eu tenha um exemplo nessa aula que eu usei barra igual. Tá, bom, então eu fui lá, fiz um programa, né, como esse, por exemplo. E agora como é que eu vou saber se o programa está certo, que ele não tem um bug? Como é que eu olho para esse programa e digo que ele de fato, dado números n e k, imprime os k primeiros números a partir de n? Tá? Então, assim, matematicamente, a gente pode provar formalmente que um algoritmo está correto, tá? E isso vocês vão ver eventualmente no curso de Ciência da Computação. O que eu estou falando aqui é uma coisa um pouco mais prática, tá? Mais prática no sentido de eu quero olhar para o código que eu escrevi e ver se tem alguns bugs ou não. Eu posso ter errado, por exemplo, eu posso ter colocado menor ou igual aqui ao invés de menor, né? Eu posso ter errado aqui. Posso ter invertido essa linha 6 com a linha 5 e todas essas coisas podem ter efeitos, deixar o programa diferente. Tá? Então, como é que a gente pode verificar se ele não tem algum bug? E vocês com certeza já se depararam com bugs enviando os laboratórios para o SUSE, certo? Então o que a gente pode fazer é executar o programa para alguns valores de entrada, tá? E aí se tiver bug, o que a gente faz? Né? Se tiver bug, a gente tem que olhar o código e corrigir o código, descobrir onde está esse bug e sanar esse problema. Tá? Bom, uma forma da gente se livrar de bug é o que a gente chama de teste de mesa. Tá? Então a gente simula o nosso programa usando papel e lápis mesmo, tá? Para alguns valores de entrada. Tá? E a gente também pode olhar para alguns casos mais críticos. Por exemplo, o que acontece se k ou n for zero? Será que meu programa dá algum pau? Será que ele dá um erro? Será que ele imprime correto? E se o k ou n for negativo? Tá, então, em geral, você tem um programa que você vai fazer, você pode pensar em coisas mais complicadas. Tá, casos críticos. Por exemplo, estou fazendo um site, o usuário tem que cadastrar a senha dele, e se ele deixar a senha em branco? Será que meu programa prevê uma mensagem de erro para o usuário se a senha estiver em branco? Então, vou dar um exemplo de teste de mesa para esse programa que a gente viu agora. Tá? E como eu faria ele no papel. Tá? Só que para ficar mais simples, eu coloquei aqui no slide. Mas eu pegaria um papel, uma folha de caderno, sulfite, qualquer coisa do tipo, e eu escreveria o seguinte: qual a linha do código que eu estou olhando agora? As minhas variáveis, então aqui no caso n, k e i, e uma coluna, tá? Então isso aqui vai ser uma tabelinha, uma coluna para observações que possam ser relevantes, tá? Aqui vai ser mais para mostrar para vocês a execução do código. Poderia ter uma coluna aqui também de saída, tá? O que está sendo impresso. Mas eu acabei colocando junto a saída nessa coluna de observação. Então, qualquer código que você for querer fazer um teste de mesa, eu recomendo vocês fazerem testes de mesa, porque é uma forma interessante de debugar o seu código para códigos pequenos, tá? E é uma forma interessante de aprender a programar, porque você começa a perceber erros que você está cometendo
e por quê. Então é uma forma de você executar o programa, entender melhor o funcionamento dele e perceber que tem uma coisa que não está errada ali para você não errar da próxima vez. Então você coloca isso e agora você vai executando você mesmo, linha por linha do seu código Python. Tá? Então, ó, na linha 1, quando a linha 1 acaba, digamos que eu digitei o número 2, tá, para ele. Quando a linha 2 acaba, digamos que eu tinha digitado o número 3 para cá. Né? Então, na linha 1, depois que a linha 1 acabou, o N está valendo 2. Depois que a linha 2 acabou, o N continua valendo 2. O K está valendo 3. O I ainda não existe, né? O Python ainda não criou essa variável. Por isso que eu coloquei interrogações aqui. E aí, quando acaba a linha 3, a gente zerou o I. Tá? Então, a gente sabe quando acabou essas 3 linhas, né, o usuário digitou 2, 3 e eu setei o I como 0. E agora eu vou para a linha 4, certo? E essa linha 4 é um enquanto I menor que K. Então eu consigo olhar aqui e ver, bom, 0, I vale 0, K vale 3. Então o que esse while está perguntando, esse 0 é menor do que 3. Tá? E a gente sabe que sim, 0 é menor do que 3. Tá? Então eu sei que o meu código vai entrar na linha 5, né? E com esses valores de variáveis. E quando ele terminar de executar a linha 5, ele vai imprimir o número 2. Por quê? Porque ele vai imprimir o valor de N, 2, mais o valor de 0, 0. E aí, na linha 6, ele vai atualizar o valor da variável I. Tá? Na prática, se eu fosse fazer no papel, eu não ia ficar reescrevendo esses valores de N e K aqui. Escreveria a primeira vez que eles alteram, tá? E aí depois quando altera de novo aqui. Só para ficar mais fácil. Eu não escreveria todos esses dois. Escreveria esse 2 dessa linha, esse 3, esse 0, e aí depois o 1 nessa linha. Mas só para não ter que ficar, como você está fazendo na mão, reescrevendo várias vezes. Tá? E aí, quando acaba a linha 6, ele vai voltar para a linha 4. Tá? Então, quando esse bloco de código termina, ele volta para a linha 4 para testar essa condição do enquanto novamente. Então ele volta para a linha 4 com as variáveis valendo 2, 3 e 1 e ele testa I vale 1 menor do que K, vale 3, se I é menor do que 3. Tá? Ele vai executar a linha 5 de novo, imprimir 3 porque é N mais I. Né? Então N mais I dá 3. E ele vai somar 1 no I. Então I era 1, passou a valer 2. E ele vai voltar para a linha 4 e testar se 2 é menor do que 3. Né? Se I é menor do que K, então 2 é menor do que 3. Ele vai executar a linha 5 de novo, imprimir 4. A linha 6 vai aumentar 1 no I. E aí, quando terminar essa linha 6 aqui, o I está valendo 3. E ele volta para a linha 4 e ele olha se I, que vale 3, é menor do que K, que vale 3. Não, I é igual, né, a 3. Então, I é igual a K. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando acabar a linha 4, ele vai para o que seria a linha 7, né? E o programa vai acabar porque não tem linha 7. Tá? Então, eu sugiro vocês simularem talvez algum outro valor aqui para entender bem o que está acontecendo. Inclusive, eu sugiro que vocês simulem 2 variações desse código para entender qual é a diferença. Tá? Rode com I menor ou igual a K para ver o que acontece. E rode invertendo essas 2 linhas, a linha 5 e a linha 6. Primeiro somando 1 no I e depois imprimindo. Tá? Pense o que você acha que isso vai alterar no seu programa, simula. Tá? Não precisa simular com um K tão grande para não ficar tão repetitivo. Sei lá, simula com um K igual a 2, por exemplo. E vê o que acontece. Tá? E só para mostrar, o nosso programa está fazendo o que a gente queria. Bom, o N é 2, certo? E a gente quer que ele imprima os K primeiros números a partir de N. Os 3 primeiros números a partir de N. Então ele tem que imprimir 2, 3 e 4. É o que ele está imprimindo aqui. Tá? Então esse programa está fazendo o que a gente
esperava que ele fizesse, tá? Ah, mas e se o n for negativo? O que acontece? Se o k for negativo e por aí vai, aí você tem que simular outras vezes, tá? O n negativo aqui não vai ter problema, né? Porque a única coisa que eu estou usando o n é para somar n mais i. Então, se eu falar que o n é menos 2, né, ele vai imprimir n, menos 2, menos 1 e 0, tá? Se o k for 0 ou menor, tá? Essa condição do while vai falhar direto na primeira vez. É quase como se fosse um if, tá? E esse bloco de código nunca vai ser executado. Tá? Então, se isso daqui, se você digitar k igual a menos 2, por exemplo, eu vou perguntar se 0 é menor do que menos 2. Isso é falso e ele nunca vai entrar no bloco. Tá? Isso é importante. Não vai achar que ele sempre entra no bloco a primeira vez. Isso não é verdade. Bom, outra maneira parecida da gente fazer isso, parecida com o teste de mesa, e é o que a gente vai acabar fazendo para programas maiores, é usar um debugger, ou um depurador. Tá? Em português as pessoas traduziram para depurador. Tá? Então esse é um programa que permite testar o seu programa e ele vai executar o seu programa passo a passo. E ele vai mostrar os valores das variáveis. Tá? E muitas outras coisas também que ele vai fazer. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui no PyCharm. Eu já mostrei o depurador para vocês algumas vezes, quando eu executei o programa passo a passo na primeira aula, tá? Para mostrar o que acontecia. Toda vez que eu estava executando as coisas passo a passo para mostrar para vocês o que estava acontecendo, na verdade eu estava usando o depurador do Python. Tá? Então, se você for no PyCharm run debug, tá? Você escolhe o arquivo que você quer debugar, aqui no meu caso debug.py, tá? E ele vai abrir aqui embaixo essa tela de debugger. Tá? Se você só fizer isso, tá? Então vou colocar os mesmos valores de nk que a gente viu lá no exemplo. Note que a única coisa que ele fez foi ler nk, imprimir 2, 3 e 4. Ele não rodou passo a passo. Tá? Então tem um conceito que chama breakpoint, né? O ponto de parada. Tá? Aqui no PyCharm basta você clicar numa linha aqui logo depois do número, que ele adiciona essa bolinha vermelha, e essa bolinha vermelha significa que você quer parar o código quando ele chegar nessa linha. Tá? Por isso é um ponto de parada. Tá? Então, se eu debugar de novo, posso vir aqui, nesse canto, tá? Ou eu posso vir aqui de novo, debug é o nome do meu arquivo, tá? Então, poderia ser, por exemplo, debug lab1, né? Ou aqui debug e escolher o arquivo, que foi o que eu tinha feito, tá? Então, digamos que eu clico aqui, mais fácil, ele vai rodar de novo, tá? E agora, note que ele, de fato, parou aqui. Se eu olhar aqui no console, o console é onde eu vou entrar com informações do teclado e vou ver os prints que forem feitos, tá? Esse debugger, ele vai me dar informações sobre o que eu estou fazendo aqui no Python, tá? Então, vai ser mais útil para a gente, por enquanto, o console. Tá? Então, ele está parado nessa linha aqui, por isso que ela está marcada como azul. Tá? Então, está lá parado para ler o N. Tá? Bom, e aí o que você faz? Você tem esses comandos aqui, tá? Que você consegue usar para andar no seu programa. Por enquanto a gente vai focar nesse, que é o step over, tá? Mais para frente eu vou falar de step into, step out, tá? Então step over significa, bom, vai para a próxima linha, tá? Pula essa linha. Então na hora que eu clicar aqui, o programa, note que ele nem está azul, ele não está esperando nada. Ele está executando essa primeira linha e ele me pediu aqui no console para entrar com N. Então vou entrar aqui com... Eu, sem querer, esbarrei num botão. Então vamos de novo.
Tá? Então ele está parado aqui no console, eu dei um step over, e aí eu posso digitar 2, certo? E note que ele andou de linha aqui, tá agora nessa linha 2 para ler o número K, mas ele está esperando eu mandar executar essa linha. Ele não vai executar essa linha automaticamente. O PyCharm, para facilitar para a gente, mostra que o N está valendo 2 aqui nesse momento. Tá? Então, se eu der outro step over aqui, ele vai pedir para calcular o valor K, para entrar com o valor de K, apertei 3, até mostra aqui que o K está valendo 3 para mim, certo? E agora, não vai ter mais, não vou ter mais que ficar digitando, né? E aí eu posso executar isso linha a linha, tá? Nessa tela de debugger aqui, do lado do console, se você clicar, você consegue também acompanhar o valor das suas variáveis, tá vendo? K vale 3, N vale 2, tá? Outra coisa que você pode fazer é, se você deixar o mouse em cima da variável, o PyCharm vai mostrar para você o valor dela. Então essa variável está valendo 3, tá? Bom, então ele vai fazer o I igual a 0 quando eu apertar Step Over, tá? E agora ele vai fazer essa comparação. Se você quiser, então dá para você checar aqui, né, que o I vale 0, o K vale 3, então ele vai entrar nesse while, certo? Quando eu apertar Step Over de novo. Tá? E aí, então ele vai imprimir N mais I, aqui, e ele vai somar 1 no I. Tá? Agora o I vale 1, o I foi atualizado, e ele vai comparar novamente, e vai imprimir novamente, e assim por diante. Então você consegue ir acompanhando os valores das suas variáveis, certo? E vendo o que acontece, tá? O legal desse breakpoint aqui é que você não precisa colocar ele na primeira linha do código. Por exemplo, você pode colocar ele aqui, por exemplo, primeiro teste do while. Então, quando eu mandar debugar, o que vai acontecer? O código vai rodar normalmente as 3 primeiras linhas. Então, entre com N, 10, entre com K, 10, certo? O I ele setou como 0, e aí ele para na linha 4, e agora sim, a partir da linha 4, você executa, você pode executar passo a passo, tá? E outra coisa que você pode fazer é o seguinte, digamos que você simulou algumas vezes, né? Ele imprimiu 10, tá certo, ele imprimiu 11, tá certo, imprimiu 12, tá certo. Putz, mas ele vai imprimir 10 números, tá? Então você pode clicar aqui, ó, em Resume Program, que ele vai continuar, tá? Até o próximo breakpoint. Tá vendo? Ele tá parando aqui na linha 4, porque eu tenho um breakpoint ali. Eu posso, inclusive, tirar o breakpoint no meio da execução. Então eu posso clicar aqui, não tem mais aquele breakpoint, tá? Posso continuar executando linha a linha se eu quiser, mas se agora eu der resume, ele vai até o final do programa, porque não tinha nenhum breakpoint para parar, tá? Então, o programa começa a executar, para no primeiro breakpoint. Quando ele para no primeiro breakpoint, você pode andar linha a linha, tá? Com aquele step over, que é esse cara aqui, ou a tecla F8 do seu teclado também. E andar linha a linha, ou você pode pedir para ele ir até o próximo breakpoint ou o final do programa, que é esse Resume Program, tá? E aí tem outros botões aqui, alguns deles eu vou explicando durante o semestre e outros você fuça e aprende como que funciona. Tá? Outra forma da gente se livrar de bugs é lendo o código, tá? Então você lê o seu código com atenção, pensando o que cada coisa faz. Isso daqui costuma ser mais rápido do que os outros métodos, mas nem sempre. Às vezes a gente olha o código, olha e
não acho o bug, tá? Então pode ser que você fizesse uma coisa, por exemplo, assim, inverti essa linha, né? E eu mandei rodar o meu programa. Né? E aí eu coloquei 10, desculpa, 20 e 10. Tá? E aí eu vejo que ele imprimiu 21 até 30, mas o que eu queria que ele imprimisse era 20 até 29. Tá? Então eu posso debugar, eu posso fazer teste de mesa, mas eu posso às vezes olhar o código aqui e falar, o que está acontecendo? Eu estou somando 1 no i antes de imprimir o n a primeira vez. Então a primeira vez o i valia 0, mas o i passou a valer 1 e aí eu imprimi n mais 1. Né? Então tem um erro aqui, eu queria que essas linhas estivessem assim. Tá? Então muitas vezes a gente lê o código e a gente mesmo acha os bugs. Tá? Ou às vezes até mesmo sem ter executado e visto o bug, a gente lê o código e percebe, vai pensando um pouco sobre o código e percebe que ali tem uma coisa errada. Tá? Mas nem sempre isso funciona. Tá? Porque muitas vezes pra gente o bug não é claro porque que ele está acontecendo e aí a gente precisa debugar, testar, fazer teste de mesa, executar o programa com alguma determinada entrada para ver se é aquilo que é o problema ou não. Porque no fim das contas você tem que tentar achar qual pedaço do seu programa que está com bug. Tá? Qual linha de código ou quais linhas de código estão com bug. Bom, então a gente viu esse código, né, para imprimir os K primeiros números a partir do N. Mas tem outras formas de fazer. Então deixa eu mostrar uma outra forma de fazer, que é o seguinte. Falar que o número atual é N, certo? E aí eu vou ter o número atual é N, depois é N mais 1, depois é N mais 2 e assim por diante. O que eu não quero fazer é chegar em N mais K. Enquanto o atual for menor do que N mais K, eu imprimo esse número atual, né, e somo 1 no atual. Então, primeira vez imprime N, aí soma 1 vai imprimir N mais 1, N mais 2, N mais 3, até quando o atual for igual a N mais K, que aí a gente não vai executar o bloco. Então, vamos fazer um exercício para ficar claro esses conceitos. Tá? Então, a progressão aritmética, relembrando, só uma sequência de números que eu tenho, de A1, A2 até AN. E essa é uma sequência de números em particular, onde existe algum número R, tal que o próximo número da sequência é o número da sequência que você está olhando agora, mais R. Né? Para todo o I aqui. Então, você está falando, eu tenho o A1, aí para o A2 eu somei R, aí depois para calcular o A3 eu somei R de novo, para calcular o A4 eu somei R de novo, e assim por diante. Tá? E a soma da progressão aritmética, tá, dá para olhar como duas formas diferentes. Tá? Se você souber o A1 e o AN, dá para você simplesmente fazer A1 mais AN vezes N dividido por 2. Mas se você não souber o AN, né? Quer dizer, tudo bem, é até fácil calcular o AN, mas se você soubesse o A1 e o R, tá? E o número de termos que você tem, então também dá para calcular dessa forma. A1 vezes N mais N vezes N menos 1 vezes R dividido por 2. Tá? Ou pelo menos é o que dizem pra gente na escola. Tá? Então a gente vai fazer um código para ver se essa fórmula está de fato correta. Então aqui, esse programa que eu tenho aqui de soma de PA.py, tá? A única coisa que eu já deixei escrito aqui eu estou lendo o A1, tá? Eu vou até mudar o nome dele para ficar consistente com o que eu estou pedindo aqui. O N e o R, certo? Então o primeiro termo da minha PA, o número de termos da minha PA
e a razão da minha PA, né? Quanto cresce a cada passo. Tá? E o número esperado dessa soma, então, tem que ser A1 vezes N mais N vezes N menos 1 vezes R dividido por 2. É essa expressão que está aqui no meu slide. Tá? Agora, eu quero, eu mesmo, fazer a minha soma da PA e ver se isso bate com o que é esperado. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero... tem várias formas de abordar o problema. Tá? Nem necessariamente eu vou seguir o que está no slide, porque eu não lembro direito o que está no slide. Eu vou fazer agora da minha cabeça. O que eu pensaria? Eu pensaria o seguinte, bom, a soma da PA, ela começa com um número A1. Então, digamos que esse número atual é o A1, né? E aí, depois, o que eu queria fazer é calcular o A2, tá? Então, depois de um tempo aqui, eu queria fazer a atual é o A1 mais o R, certo? Né? Então, digamos que isso daqui é para calcular o segundo termo. Tá? Então, digamos que eu só tivesse dois termos. Tá? Eu ia querer fazer essa soma. Bom, se eu só tivesse dois termos, eu faria o seguinte: o A1 eu sei, o A2 é A1 mais R. Tá? E aí eu só imprimiria, por exemplo, A1 mais A2. Tá? O problema é que eu não posso ficar fazendo isso daqui. Ó. A3 agora é A2 mais R. A4 é igual a A3 mais R. Certo? E assim por diante, porque eu não sei qual é o número de termos que o usuário vai me dar. Né? Então aqui eu preciso de um comando de repetição. Para eu calcular o A4, é o que eu já tinha calculado mais R. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte: atual é igual a 1, enquanto alguma coisa, não sei o que ainda. Vou colocar um true aqui, tá? While true é uma coisa que nunca vai parar de rodar. Isso é um problema, que a gente quer que o programa pare de rodar. Daqui a pouco eu penso o que ele está fazendo ali, tá? Então, atual vai ser igual a atual mais R, certo? Então, o atual é A1 no começo, depois ele vai ser o A2, porque ele é A1 mais R, depois ele vai ser A3, porque ele vai ser o A2 mais R, então eu estou somando o R no atual a cada passo. Tá? Agora, quantas vezes eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso N vezes, certo? Então eu posso escrever aqui, ó, I igual a 1, enquanto o I for menor ou igual a N. Eu vou fazer isso N vezes. Tá? Deixa eu jogar esse código fora. Mas o que isso daqui está fazendo? Isso daqui está começando com a 1, certo? E ele está fazendo N vezes, né? Então, eu estou começando I igual a 1. Ah, faltou uma linha aqui importante. I é igual a I mais 1. Tá? Então, essa linha 9, com essa linha 10, com essa linha 12, me diz que isso está sendo executado N vezes, certo? Porque I começa como 1. Enquanto I for menor ou igual a N, eu somo 1 no I. Tá? Então, eu estou executando esse bloco de código N vezes. Então, isso é uma informação, isso é um controle que a gente está fazendo. Agora, o outro controle que a gente está fazendo é gerar os termos da PA. Então, atual começa valendo A1, certo? E aí eu estou somando o R a cada passo para gerar o próximo termo da PA. Então, o A2 na primeira vez, depois o A3 e assim por diante. Tá? Bom, tudo bem. O que a gente não está fazendo ainda? Somar os termos da PA. Tá? Por exemplo, o que eu poderia fazer agora, eu vou fazer até de exemplo, é imprimir, e na verdade eu quero fazer isso nessa linha, né? É imprimir atual. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês o que esse código está fazendo. Por algum motivo ele não aparece aqui para mim.
Aqui. Então, ó, A1, digamos que é 2. Digamos que eu quero 10 números e digamos que minha razão é 3. Certo? O que ele está imprimindo? Ele está imprimindo 2, que é o primeiro termo da PA, depois 5, depois 8, depois 11 e assim por diante. Tá? Então, esse atual é o valor que a gente quer para os termos da PA. Certo? Só que ao invés de imprimir, eu não quero imprimir qual é a PA. O que eu quero fazer é somar a PA. Tá? Então, eu vou criar uma variável aqui, soma igual a 0. E aí eu vou falar que soma é igual a soma mais atual. Tá? E aí aqui no final eu vou imprimir soma. Tá? Por quê? Agora o que eu estou fazendo? Então, esse soma está guardando a soma dos termos. Atual está me dizendo qual é o termo atual. Soma está me guardando qual é a soma a acumulada que eu tenho até agora, a soma parcial que eu tenho até agora. E o i está me dizendo quantos termos eu já olhei. Certo? Quando eu tiver olhado N termos, acabou. Certo? E aí a soma vai ter a soma total, porque eu ter somado todos os i's que eu queria. Tá? Bom, então esse é um código bem complicado, porque tem 3 variáveis mexendo ao mesmo tempo. Tá? Vou debugar ele só para a gente ver certinho o que está acontecendo. Tá? Eu mandei rodar, ele está lá na linha 1. Eu vou colocar um breakpoint aqui na linha 11, tá? Para a gente ver o que está acontecendo direto. Então, digamos que o primeiro termo da minha PA é 2, que o N é 10 e que o R é 3. Tá? Então, dá para acompanhar por aqui, tá? Ou pelo código aqui. Tá? Então, o atual está valendo 2, porque foi o que eu digitei para o A1. O I está valendo 1, né, porque eu estou no primeiro termo da PA. E a soma é 0, porque eu não somei ninguém ainda. Tá? Então, meu N é 10, meu I é 1, certo? Então, isso daqui é verdadeiro. Então, ele vai entrar dentro do while. E agora, ele vai pegar o primeiro termo da PA e guardar em soma, certo? Então, soma é igual a soma mais atual, soma é 0. Então, soma mais atual é 2. Tá? Note que está tudo como float, porque eu li como float lá em cima. Tá? Bom, então, eu quero que vocês prestem atenção nessas 3 linhas aqui, os valores que as variáveis estão valendo. Então, o atual agora é 2, o i é 1, soma é 0. Tá? E aí, então soma é 0, o atual é 2, soma vai passar a valer 2, certo? E agora o atual vai ser atual mais R, certo? Então eu vou para o próximo termo da PA de razão R, que a minha razão é 3, certo? E o meu número atual é 2, então eu vou para 5. Então o meu atual agora vale 5, né? E eu já somei o primeiro termo da PA em soma, eu já fui para o segundo termo da PA no atual, certo? E aí o i agora vai indicar que eu estou no segundo termo, né, para chegar até o enésimo termo. Tá, então agora o i vale 2, a soma que eu tenho é primeiro termo da PA, tá? E eu já tenho o segundo termo da PA aqui na mão. Tá? E aí eu vou repetindo isso. Então, soma, agora vai somar o 5 lá, que é o atual, né? Vai para 7. Eu vou para o próximo termo da PA, que é o 8. E o i é igual a 3. Certo? Então, eu vou fazendo isso. Soma agora. Vai ser o 7 que eu já tinha, mais o 8, porque é o termo atual da PA. Vou para o próximo termo da PA, que é somar razão 3. O atual vira 11 e somo 1 no i. E assim por diante. Tá?
E olha só, o valor do esperado, que seria o resultado da minha expressão, tá? Da expressão que eu coloquei no slide, é 155. Então, o meu programa, para estar certo, ele tem que responder 155. Ou, pelo menos, para a expressão estar certa, ela tem que responder o que o meu programa responde. Tá? Então, eu vou mandar... vou tirar esse breakpoint e vou mandar executar o programa até o final. Tá? E ele imprimiu aqui, então, 155, que é o que a gente esperava. Tá? Então, a gente fez o código e simulou esse programa no debugger. Tá? Uma possível solução, um pouquinho mais limpa do que aquilo que eu fiz, é essa daqui. Tá? A ideia é a mesma. Eu estou começando o igual a 1, soma igual a 0, o atual igual a 1, a mesma coisa que eu fiz lá. Tá? O mesmo while. Mesma coisa aqui. A única diferença aqui eu usei uns mais igual. No i eu esqueci de usar mais igual aqui, podia ter usado também i mais igual a 1. Tá? Porque eu quero a cada passo somar a atual nessa variável soma e eu quero somar R nesse atual. Tá? E eu também fiz um ifzinho aqui para o usuário saber se a fórmula está correta ou não. Tá? Então, se a soma for diferente do esperado, a gente imprime que a fórmula está incorreta, eu mostro qual era o esperado e qual foi o que eu obti, se não imprime fórmula correta. Tá? Sempre vai imprimir fórmula correta porque a fórmula está de fato correta. Tá? Então, é importante perceber um padrão aqui que surge quando a gente está programando comandos de repetição. É que a variável i está contando de 1 até n. Tá? Então, às vezes, a gente quer contar o número de vezes que a gente vai fazer alguma coisa. E aí tem meio que esse padrão. Começa a contar a partir de 1 ou a partir de 0 e eu conto n vezes. Essa variável soma, ela está acumulando o resultado. Então, você tem um resultado que você quer calcular a partir de resultados parciais. Né? Então, você quer somar 10 números, você sabe que se você tiver a soma dos 7 primeiros, né? E aí se você somar o oitavo, agora você tem a soma dos 8 primeiros. E agora se você somar o nono, você tem a soma dos nono primeiros. E se você somar o décimo, você tem a soma dos décimos primeiros. Décimos primeiros números. Tá? Então aparece muito isso, essa ideia ou de contagem ou de acumulação, de cálculo de resultado parcial, que no final do laço me dá o resultado completo, o resultado total. Tá? Outro exercício. Então vamos só relembrar que o número P é dito ser um número primo se os divisores positivos deles são só o 1 e o P. Tá? Então o número é primo se ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. Tá? Então a gente quer escrever um programa que, dado o número P, diz se P é primo ou não. Tá? Então vamos fazer aqui. Opa! Esse eu vou discutir aqui direto no slide. Tá? Tente você fazer, tá? Pare o vídeo, tente fazer no papel, tente fazer o pseudocódigo, talvez, para ver se você consegue ter essa ideia de como, se você já consegue resolver esse exercício com o que você viu, tá? E aí eu vou falar a solução em seguida. Bom, uma possível solução para resolver esse problema é a seguinte: você lê o número P, tá? E é o seguinte, eu não sei se o número é primo ou não, porque eu não olhei para ele ainda, tá? Mas eu sei que se eu achar algum divisor entre 2 e P menos 1 para esse número P, esse número não é primo, tá? Para um número dividir P, ele tem que ser menor ou igual a P, né? A gente sabe disso. E a gente sabe que 1 sempre divide o P, e tudo bem, porque isso não diz se ele é primo ou não. Qualquer número é sempre divisível por 1. Qualquer número é sempre divisível por P. O que a gente quer saber é se existe algum número entre 2 e P menos 1 que divide esse número P. Tá? Então eu vou testar todos os possíveis divisores para P, para verificar se algum desses números divide de fato P. Então eu vou testar todos os casos de 2 até P menos 1,
E aí eu vou verificar se P é divisível por K, né? Ou seja, se o resto da divisão de P por K é igual a 0. Se for, esse número não é um número primo. Tá? Então, eu digo que é falso que ele é um número primo. Tá? E eu quero fazer isso para K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, assim por diante. Então aqui na linha 7 eu estou somando 1 no K. Tá? Então esse laço, esse bloco da linha 5, 6 e 7 vai ser executado de K igual a 2 enquanto K for menor do que P, né? Então até P menos 1, de um passo em um passo por causa aqui da linha 7. Aí a outra coisa que eu estou fazendo é, na linha 2, colocando primo igual a true, e aí na linha 6 eu coloco primo igual a falso. Então, se eu achar algum divisor de P entre 2 e P menos 1, eu digo que ele não é um primo. Tá? E aqui na linha 8, eu primo se é true ou falso. Tá? Eu poderia fazer uma mensagem melhor em português, por exemplo, tá? Mas isso daqui não é o meu foco aqui nesse exercício. Se o número não for primo, então em algum momento você vai achar um divisor dele entre 2 e P menos 1 e a linha 6 vai ser executada. E aí você vai dizer que ele não é primo. Mas e se ele for primo? Bom, se ele for primo, você nunca vai achar um divisor para ele na linha 5, certo? Então a linha 6 nunca vai ser executada e você vai dizer que ele é de fato primo. Tá? Então a gente quer que o código funcione tanto quando o número é primo, quanto quando o número não é primo. Tá? Então a gente diz que essa variável primo indica, tá? Uma variável indicadora, se P é primo ou não. Tá? Então a gente, variável indicadora em geral tem essa propriedade de ou começar falsa e eventualmente se tornar true, ou começar true e eventualmente se tornar falsa durante a execução do laço, porque foi detectado alguma propriedade que a gente quer ou não quer. Tá? Então vamos depurar esse código aqui no PyCharm para vocês verem certinho o que está acontecendo. Tá? Então aqui eu tenho o mesmo código. Tá? E eu esqueci de colocar um breakpoint, mas ele parou para ler o número P. E eu vou colocar aqui. Tá? Então primeiro vamos olhar para um número que não é primo pequeno. Tá? Então 4. E aí o que vai acontecer aqui? Ele vai supor que 4 é primo, porque ele ainda não viu nenhum divisor do 4. Ele vai começar a tentar dividir o 4 por 2 primeiro, certo? E aí, enquanto K for menor do que P, que é o caso, ele vai olhar se o P é divisível por K. Né? Então, 4 é divisível por 2, ele descobre que o 4 não é primo, certo? E ele soma 1 no K para testar agora se o 3 divide o 4, o que parece bobo, tá? Mas tem um jeito... Eu não otimizei o código, dá para fazer um pouco melhor do que isso. O 3 não divide o 4, e aí agora K vale 4, P vale 4, ele sai do while e ele vai imprimir primo, primo vale falso. Né? Porque eu achei um divisor para o 4. Vou rodar com um exemplo um pouquinho maior. Tá? Vamos rodar com 5, sei lá, um número primo, razoavelmente grande. Tá? E a gente começa assumindo que 5 é primo, testa o divisor 2, 2 não divide 5, testa o divisor 3, 3 não divide o 5, e testa o divisor 4, e 4 não divide 5. Note que é até um pouco besta testar se 4 divide 5, porque a gente já sabia que 2 não divide 5. Né? Se 4 dividisse 5, 2 também dividia 5. Tá? Mas tudo bem. Nosso código não está preocupado com isso. Tá? E aí, quando você chega no 5, o while termina, e aí eu vou imprimir true. Tá? Então, aqui no console, imprimir true. Tá?
E eu vou executar também um pouquinho maior, que é o caso do 6, tá? Que a gente sabe que não é primo, tá? Ah, não, desculpa, 6 não é um bom número. Eu vou executar com 7, 8, 9, porque 9 não é divisível por 2, tá? Então, no primeiro passo, ele vai tentar dividir por 2, vai falhar, certo? Mas aí, no segundo passo, vai tentar dividir por 3, e aí que vai achar o divisor, tá? E aí ele vai executar agora para 4, que não vai conseguir dividir, por 5 não vai conseguir, por 6 não vai conseguir, por 7 também não, por 8 também não. E aí ele termina, mas ele achou um divisor que foi o 3. E seria legal você tentar fazer um teste de mesa também, ver a execução linha a linha, a mudança dos valores das variáveis aqui, tá? Só para ver o fluxograma desse programa, como que ele ficou, porque esse é um primeiro exemplo que a gente está vendo de um while com um if dentro. Tá? Eu posso ter ifs dentro de whiles, posso ter whiles dentro de ifs, etc. Tá? Então, estou lendo o número P, dizendo que ele é true, que o primo é true, que o K é igual a 2, e olha só, o fluxograma me mostra que aqui tem um comando de repetição, né? Eu estou repetindo isso daqui, tá? Então, se K for menor que P, eu estou repetindo tudo isso daqui, se não, eu já imprimo o primo e o programa acaba, tá? E se é verdade que sim, aqui eu tenho um if, tá? Que se for verdade, fala que primo é igual a false, tá? Então, o if vendo se o K divide P. Tá? Se é um if sem else, né? Se for verdade, vem para essa linha do K igual a K mais 1. Se não for verdade, vai direto para essa linha do K igual a K mais 1. Tá? Então, quando o if acaba por um lado ou para o outro, você soma 1 no K e volta para cá, para a condição do enquanto, e fica repetindo. Tá? Bom, como eu mencionei, dá para a gente melhorar um pouco esse código, tá? A gente não precisa testar todos os números entre 2 e p-1 para verificar se divide o número p ou não, tá? A gente pode testar só de 2 até raiz de p, tá? Porque o maior divisor que um número pode ter é raiz dele, tá? Essa frase, na verdade, é falsa. Na verdade, não é isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, se um número for par, essa afirmação é falsa, tá? A questão é a seguinte. Pensar a melhor forma de explicar isso. Imagina que esse número tem um divisor maior do que raiz de p, certo? Então, para você escrever esse número, deixa eu escrever aqui, porque eu quero só poder digitar para explicar o que eu quero falar, tá? Desvantagens de aula online, eu não tenho a lousa para explicar. Então, imagina que o número P não é primo. Então, ele é da forma A vezes B, tá? Bom, se você tiver um A que é maior do que raiz de P, o B é menor do que raiz de P. Certo? Porque se os dois forem maiores do que raiz de P, quando você multiplicar A por B, vai dar mais do que P. Tá? Então, sempre que você tem um divisor, sempre que você pode decompor o número em A vezes B com A maior do que a raiz de P, o B é menor do que a raiz de P. Tá? Então, eu não preciso testar esse cara para ver se é um divisor, porque eu já terei testado esse cara. Tá? Então, se eu testar só números de 2 até raiz de P, é suficiente para mim,
Porque se tiver um divisor maior do que a raiz de P, existe um divisor menor do que a raiz de P, e aí eu teria encontrado o divisor. Tá? Divisores meio que vêm em pares, né? Se o número não for primo, né, você escreve o número da forma A vezes B, né? Então, eu posso tanto descobrir que o P é divisível por A, quanto o P é divisível por B, tanto faz. Então, essa frase está errada e eu vou corrigir depois no slide. Tá? E a gente pode, como a gente viu, sair do laço quando a gente acha um divisor, né? A gente achou um divisor, por exemplo, no caso P igual a 9, a gente achou 3, e a gente continuou testando para ver se 4, 5, 6, etc. dividiam P, e a gente já sabia que P não era primo. Tá? Então essa é a minha segunda versão. Tá? Então, estou entrando com P igual a P é o número que eu quero testar, né? Primo igual a true, K igual a 2, é a mesma coisa que a gente tinha antes. O que eu estou mudando é a condição do meu while. Tá? Então, tanto eu estou olhando se K ao quadrado é menor ou igual a P, ou seja, se K é menor ou igual do que raiz de P. Tá? Por que eu estou escrevendo assim? Eu estou escrevendo assim porque eu não quero calcular a raiz quadrada de P, certo? Porque isso vai me dar um número float, e calcular a raiz quadrada também é uma operação um pouco mais lenta do que eu só fazer K vezes K. Tá? Então, aqui, escrevendo assim, eu continuo trabalhando só com números inteiros. P é um número inteiro e K vezes K é um número inteiro. Se eu fizer K menor ou igual do que raiz de P, eu vou ter um número float aqui, pode ter algum erro de precisão, etc. Tá? E na prática isso daqui é mais rápido. Enquanto isso daqui for verdade e eu achar que o número é primo, eu vou fazer o que eu tinha dentro daquele laço. Tá? Então, quando eu chegar... Então, K é uma variável que está contando de 2 até que ele ao quadrado seja... Enquanto ele ao quadrado for menor ou igual a P, certo? E primo, essa variável indicadora, está falando que o while tem que parar quando o primo for falso. Tá? Então, no começo, tudo bem, mas a primeira vez que a linha 6 for executada, eu somo 1 no K, volto aqui, primo vai ser falso, essa expressão toda vai ser falsa e eu saio. Tá? Bom, faz alguma diferença essa versão aí para a versão anterior? Bom, na minha máquina eu rodei P igual a esse número, que não é um número tão grande, tá? 27.644.437, que é um número primo, então, na verdade, esse pedaço aqui nem está me ajudando, tá? Na verdade, linha 6 nunca é executada, então o laço nunca acaba antes. A primeira versão que eu tinha mostrado demorou 5 segundos para rodar, essa versão demorou 0.06 segundos. Tá? Então isso daqui é bem mais rápido do que aquela. Tá? Então esse tipo de otimização de código muitas vezes faz diferença sim. Tá? Deixa eu comentar, já que eu estou com esse código aqui também, de uma coisa que não está no slide, tá? Mas que é útil, que é o comando break. Tá? O comando break, ele vai... Eu vou até... A melhor forma de fazer isso é eu debugar e mostrar para vocês. Então eu vou entrar com P, digamos, 9, tá? E aí eu vou andar aqui linha por linha. E, bom, K igual a 2, não entra no if. K igual a 3, ele diz que o primo é igual a falso. E ele executa esse comando break. E esse comando break sai do while. Tá? Então ele quer que o break quebre o comando de repetição que você está usando. Tá? Então ele é útil quando você sabe, não preciso mais executar o laço inteiro que eu tenho. Tá? Então ele vai achar o laço onde ele está e vai sair desse laço. Tá? Então isso é uma coisa boa para ter em mente quando está programando. Tá? E agora, deixa eu só fazer uma verificação. Eu vou realizar 4 exercícios, tá?
Vou fazer 4 exercícios rapidinhos para fortalecer um pouco as ideias aqui do while. Tem um quinto exercício também, 5 exercícios, tá? Então vamos lá, eu já tenho anunciado os exercícios aqui. Então eu quero ler uma sequência de números, tá? Digamos de N números, e eu quero imprimir a soma. Então vamos pensar primeiro qual que é o pseudocódigo. Seria algo do tipo, leia N. E aí eu quero ler esses números, né? Então eu faria alguma coisa do tipo I igual a 0, enquanto o I... desculpa, eu vou contar a partir de 1 para ficar mais fácil, depois eu falo disso em outra aula. Enquanto I for menor ou igual que N, o que eu quero fazer? Eu quero ler o número, K, digamos, e aí eu quero atualizar qual que é o valor da minha soma com esse K. Tá? Então a minha soma tem que começar como 0, e aí eu quero imprimir soma. Tá, então isso seria um pseudocódigo para executar esse programa. Então, a gente vai fazer isso em Python. Né? Então, o que seria o leia N? Seria N é igual a int, ele vai ser um número inteiro, né? Input, entre com N. Tá? O I vai começar como 1, soma vai começar como 0. Tá? E aqui eu vou então querer fazer enquanto o I for menor ou igual a N, eu quero ler um número K, então K certo? E eu vou fazer soma mais igual a K. E aí depois eu vou imprimir essa soma. Tá bom? Então, esse é o nosso código, né? I é uma variável contadora, está contando de 1 até N. Soma é uma variável acumuladora, tá? Somando os valores livres, tá? Você pode, inclusive, fazer uma coisa do tipo entre com o I, entre com o número I. Entre com o número I. Eu não estou dando um print, eu vou somar aqui, estou concatenando variáveis, tá? E aqui eu vou ter que converter o I, porque o I é um inteiro. Então vamos rodar esse programa, não vou debugar, só para ser mais rápido. Entre com N, 3, entre com o número 1, tem um bugzinho aqui, podia ter um espaço, né, para ficar mais bonitinho. 7, 0... desculpa, eu digitei W, mas eu acabei de detectar um bug no meu código. O bug do meu código é que esse código nunca vai parar de rodar porque eu esqueci de somar um 1 em I. Tá? Então, do jeito que ele estava, sem essa linha, ele ia executar para sempre. Como eu descobri isso? Eu descobri isso olhando aqui, entre com o número 1, número 1, número 1, eu queria que fosse número 1, número 2, número 3, certo? Então, vou voltar essa linha aqui, vou rodar, e agora entre com o número 1, 7, número 2, 0, 3, menos 2, deu 5, que é o que a gente queria. Tá? Agora, deu uma sequência de números, imprimiu menor, tá? Esse a gente tem que pensar um pouquinho diferente, tá? Então, qual é o pseudocódigo? Bom, eu vou ler o número N, tá? Eu vou ter uma variável I, que eu vou começar com 1, certo? E eu vou contar até N aqui, certo? E para eu não esquecer dessa vez, perdão,
Para eu não esquecer dessa vez, eu vou já colocar aqui o i igual a i mais 1, né? Porque eu quero contar. Então, estou contando de 1 até n agora. Então, agora que eu estou contando de 1 até n, eu posso ler o iésimo número. Tá, certo? Digamos, leio o iésimo número guardando a variável k. Tá? Agora, como que eu vou saber quem é o menor número? Tá? O que eu vou ter que fazer é o seguinte: eu vou ter que saber quem é o menor número. Né? Eu não sei muito bem o que fazer aqui, mas o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu tenho que ver se esse número k que eu li agora for menor do que o menor número que eu já vi antes, certo? O que eu vou querer fazer é atualizar qual é o menor número que eu já vi. Tá? Então a ideia é a seguinte: quando eu ver o primeiro número, esse primeiro número deveria ser o menor, porque pode ser que você me dê um número só. Quando eu ver o segundo número, eu quero saber se ele é menor do que o primeiro. Quando você me der o terceiro número, eu quero saber se ele é menor que o primeiro, que o segundo, certo? Só que eu não quero ficar comparando isso toda vez. Se eu souber o menor número dos 8 primeiros números que você me deu, e aí você me dá o nono número, se esse nono número for menor do que o menor dos 8 primeiros, ele é o menor dos 9 primeiros. Se ele for maior do que o menor dos 8 primeiros, então nada mudou, certo? Então é isso que eu quero fazer, tá? Então, eu vou começar o primeiro número, eu vou dizer que ele é o primeiro, que ele é o menor. Eu vou chutar que o primeiro número é o menor, tá? E aí eu vou ler números a partir do segundo número até chegar em n. E eu vou ler um número novo, e se esse número novo for menor do que o menor número que eu já tinha visto antes, eu atualizo o que é o menor. Senão eu não faço nada. Então esse é o nosso pseudocódigo. Tá? Então, eu vou copiar esse código aqui do exercício 1, só porque vai ser mais rápido de fazer algumas coisas. Então eu vou ler o número n, certo? Eu vou ler o primeiro número, certo? E eu vou dizer que esse número é o menor, né? Aí eu vou começar a contar a partir de 2, porque o primeiro número eu já li. E eu vou ler o iésimo número e eu vou verificar se esse iésimo número é menor do que o menor número que eu já tinha visto. Se sim, eu vou fazer que o menor número que eu já tinha visto é esse número. Tá? E agora eu imprimo o menor. Tá? Então isso é aquele pseudocódigo que a gente acabou de ver. Tá? Então é bom pensar um pouco sobre o programa antes de sair simplesmente codando, para a gente perceber o que a gente pode fazer. Tá? Então eu li, supus que o primeiro número é o menor, tá? E aí depois cada número que eu vejo se ele é menor do que o que eu tinha antes ou não. Tá? Então vamos rodar esse programa. Na verdade eu vou debugar esse programa. Tá? Então eu vou te dar 4 números. E aí quando você... deixa eu matar e começar de novo. Tá?
Então, está pedindo para entrar com N. 4. Tem uma coisa que eu acho que está errada. Deixa eu ver o seguinte. Por algum motivo eu não estou conseguindo debugar. Bom, eu não sei por que eu não estou conseguindo debugar. Ele não está parando aqui nesse breakpoint como eu queria. Bom, então o que eu sugiro que vocês façam é um teste de mesa para esse programa para entender o que está acontecendo nele. Tá, mas a ideia é basicamente essa. Tá? Eu consigo, ao invés de debugar, eu consigo rodar e tá. Então, só para ficar claro, se você digitar 4, quando você digitar o primeiro número, ele vai assumir que o primeiro número, digamos 8, é o menor. Quando você digitar o segundo número, digamos que foi um número maior do que o 8, 10, ele continua supondo que o menor número é 8. Quando você digitar o número 3, digamos 5, ele vai comparar esse 5 com o menor que tinha entre esses números, que é o 8, certo? Então, 5 é menor do que 8, ele vai atualizar ele vai atualizar esse 5. E eu fiz alguma besteira de novo. Vamos lá. 4, 8, 10, 5, certo? Acho que quando eu cliquei aqui eu fiz alguma besteira. Então, quando eu digitei esse 5, isso atualizou qual era o menor que eu tinha visto. Se eu digitar 1, por exemplo, ele vai atualizar de novo qual é o menor que eu tinha visto e vai imprimir 1. Exercício 3. Eu vou ler uma sequência de números de novo e vou verificar se todos são pares. Tá? Então, basicamente, eu quero novamente ler todos os números. Dê uma pensada você qual é a opção do código. Eu vou fazer direto no Python para a aula não ficar longa demais. Tá? Mas basicamente a gente quer fazer uma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui, né? Ou, na verdade, com esse daqui. Tá? Ler números, só que ao invés de somar esses números, eu quero saber se todos eles são pares ou não. Tá? Eu vou até copiar esse código daqui. Então, estou lendo n igual a 1, tá? E lendo os números e somando 1 aqui. Tá? Então, isso é só um laço que lê os n números, não está fazendo nada com ele. Tá? Agora, o que eu queria fazer é o seguinte, eu quero checar se todos os números são pares. Então, eu vou checar se cada número que você me deu é par ou não. Né? Isso eu faço vendo se ele é divisível por 2, se o resto da divisão por 2 é 0. Tá? E o que eu vou fazer então é usar aquela ideia da variável indicadora. Tá? No começo, eu vou supor que todos os números que você me deu são pares. Mas se eu ver um número que não é par, eu vou indicar que essa sequência de números não é par. Tá? E eu vou imprimir esse par aqui. Tá? Então, eu começo dizendo que a sequência de números que você me deu, todos os números são pares, e a primeira vez que eu ver um número que não é par, eu digo que essa sequência tem algum número ímpar. Tá? Aqui eu não quero dar um break ou parar quando eu li o primeiro número par. Sei lá, pode ser que o usuário está me dando um arquivo. Tá? Então acho que aqui é meio que desnecessário aquela ideia do break. Tá? E aí eu imprimo se é par ou não. Agora eu quero fazer algo muito parecido, só que eu quero contar quantos são pares. Tá?
Então aqui eu estou indicando se a sequência é formada só por pares ou não. E agora, ao invés de indicar, eu quero saber quantos são pares. Então, ao invés de indicar, eu vou contar. Então, no começo eu não vi nenhum número par. E toda vez que eu vi um número par, eu vou somar um. Tá? Então, aqui eu tenho... estou percorrendo... Estou lendo N números. Toda vez que eu vejo um número par, eu somo 1. Se o número for ímpar, não faço nada. E por último, eu quero fazer um que é bastante complicado, tá? Que é o seguinte, eu quero imprimir a decomposição em números primos de um número que você me der. Então, por exemplo, se você me der 6, eu quero que você imprima 2 e 3, certo? Se você me der 12, eu quero que você imprima 2, 2 e 3, tá? Então, eu quero que você imprima a decomposição do número em números primos, tá? E eu quero que você pare e pense um pouco qual seria o pseudocódigo e até eventualmente um código em Python para resolver esse exercício. Não é um exercício fácil, né, porque tem uma sacada matemática para fazer isso, tá? Mas, inclusive, vocês já viram esse tipo de coisa, esse algoritmo, acredito que já tenham visto, no ensino médio, tá? Porque no ensino médio a gente aprende a decompor o número em números primos e a gente aprende um algoritmo para fazer isso. Tá? Bom, supondo que você já pensou um pouco como fazer isso, então qual é o pseudocódigo? A gente vai ler N, certo? Que é um número que a gente quer fazer a decomposição em números primos. E é o seguinte, o algoritmo que a gente aprende na escola é basicamente testar, né, se dá para dividir ou não. Se dá para dividir um número, se dá para dividir um número n por um número primo, a gente divide o n por esse número primo e repete, certo? Se não dá, a gente vai para o próximo número primo, tá? Na verdade, a gente não precisa ir para o próximo número primo, a gente pode ir para um número qualquer, tá? Inclusive um número composto. Porque olha só, eu nunca vou tentar dividir o 12 por 4 se eu já tiver dividido por 2 duas vezes, tá? Então deixa eu dar um exemplo que é o 60. Né? O 60, você vai querer dividir ele por 2 e vai dar 30. Aí você vai querer dividir ele... 60 que eu queria? Isso. Você vai querer dividir ele por 2. Então estava em 30. Vai dar 15. Você vai querer dividir ele por 3. Dá 5. Você pode tentar dividir ele por 4, mesmo que o 4 não seja um número primo. Só que você sabe que nunca vai ser divisível, tá? Porque os números primos que compõem o 4, que é o 2 e o 2, já foram tirados desse número 60. Tá? Então eu posso colocar o 5 aqui. Tá? Então vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai para cada... vamos lá. E a gente vai começar com o número 2, certo? Enquanto até o que eu quero? Quando eu dividir 60 por 2, por 2, por 3 e por 5, o meu resultado vai ser 1, certo? Então, enquanto n for diferente de 1, certo? Eu quero fazer o seguinte, se e eu achei um nome ruim, eu vou mudar para k. Se k divide n, a gente vai imprimir k e a gente vai fazer o n é igual a n dividido por k. Tá?
Se não, o que a gente quer fazer é ir para o próximo número. Certo? Para o próximo possível divisor desse número. Tá? Então, o código é isso. Só para ficar claro, então, consegui dividir, achei um divisor, né? Achei um número primo. E aí eu divido o meu n por k. Não consegui dividir, não adianta continuar tentando esse divisor, eu vou para o próximo. Tá? Então, meu código é o seguinte, eu vou ler n, tá? E aí eu vou dizer que k é igual a 2, enquanto o n for diferente de 1, se o resto da divisão de n por k for 0, eu vou imprimir k e eu vou, fazer n deve ser dividido por k. Se não, eu tenho que somar 1 no k. Tá? Então, isso é o pseudocódigo. E aí a gente vai rodar esse programa. Então, por exemplo, 2, vai imprimir só 2. 3, só 3, porque é primo, né? Mas, por exemplo, o 60, ele imprimiu lá o 2, 2, 3 e 5, que é o que a gente queria. Tá? Se você não quiser que ele imprima 1 por linha, o que você pode fazer é usar aquele end igual, tá? E, por exemplo, colocar um espaço, e aí ele vai imprimir separados por espaço. Tá? Então, 60, ele vai imprimir lá 2, 3 e 5. Bom? Então, o código em si é simples, né? Depois que eu sei o algoritmo. Enquanto eu não sei o algoritmo, resolver o problema é bem complicado. Tá? Bom, então uma solução possível, que é basicamente aquela, tá aqui e a gente já viu aqui no PyCharm, tá? Deixa eu ver se eu consigo debugar agora. Então, entrei com N, 60. Tá, agora o debugger está funcionando. Tá, então eu vou começar tentando dividir o 60 por 2. 60 ainda não é 1, né? O N ainda não é 1. Dá para dividir 60 por 2? Dá. Tá? Então eu imprimo 2 e eu divido o 60 por 2, guardando em N, para ficar com o 30. Tá? E aqui eu achei um bug no meu código. Eu não quero fazer isso. O que eu quero fazer é isso. Eu quero divisão inteira, senão meu código não vai parar. Tá? Então, 60. Então, eu dividi 60 por 2 e atualizei o N para 30. Imprimi o 2 lá no terminal. 30 dá para dividir ainda por 2, dá 15. 15 não dá para dividir por 2, então é hora de aumentar o K. Então eu aumento para 3. 3 divide 15, então eu imprimo 3 e atualizo o N para 5. Agora, 3 não divide 5, tá? Então eu vou tentar com 4. 4 não divide 5. Então agora eu vou tentar com 5. 5 divide 5. Eu imprimo 5. O N vai para 1. Meu while acaba e o programa acaba.
Bom, isso encerra pela aula de hoje. Eu acho que é uma aula um pouco longa, talvez mais ou menos o que eu daria em sala de aula. Vou tentar ser um pouco mais breve em futuros vídeos, tá? Então isso encerra essa aula de hoje, e aí a gente continua no próximo vídeo vendo laços.